vontade, né, com esses olhares atentos, né, para a gente aprender muito no dia de hoje aqui. Agora é o meu momento de contribuir um pouco mais com vocês, assim, com a questão do RPG. Mas só para vocês terem uma noção, né, a assessoria de educação ambiental, atualmente, ela está dentro de um outro sistema, né, mas, como a professora ainda falou, assim, educação ambiental é tudo. Então, a gente vê tanto a divisão, departamento, ou a própria secretaria e a própria Secretaria de Educação, todos nós somos educação ambiental. Então, para entender, eu, professor Eduardo de Almeida, aqui no primeiro momento como assessor de educação ambiental, quero acolher as demais CREs que estão aqui presentes, escolas, né? Sintam-se acolhidos por nós, assessoria. E agora, como professor, tenho algo bem interessante para dizer, porque a professora Linda, né, ela também está diante aqui de um multiplicador, né? Estava presente também, né, na formação de multiplicadores, então aqui vocês estão presentes, mais um colega multiplicador de vocês, assim. Por favor. Bom, pessoal, assim, ó, vou deixar bem claro que show de escola a gente vê muita coisa interessante, assim, a gente aprende muito. E sempre quando eu iniciei falando de RPG, né, um aluno chegou para mim e perguntou: professor, eu sei o que é RPG. E a gente sempre fala: não, fala, explica para nós o que é RPG. E ele falou: não, professor, quando eu venho para a escola, eu passo por uma clínica de fisioterapia e lá diz RPG. Aí eu digo: não aí, né? Porque tem aquela questão lá, né, que é reeducação postural global. É outra situação, tá? Não é o RPG de fisioterapia, tá? É o RPG que envolve o jogo, assim. E aqui, pessoal, assim, ó, a ideia ela surgiu de uma forma mais efetiva um pouquinho antes da pandemia. Ela se efetivou mais na pandemia. Por isso, assim, ó, eu criei um repositório na época lá, até para os alunos poderem assistir os vídeos, que surgiu o canal que é o Biologia Nerd, né? Lá onde estão os vídeos, explicando muito como é que funciona a questão do RPG. E um outro repositório que é um blog, onde está um material mais, né, escrito ali, que é o blog que é Fazendo Escola de Ciência, né? Para acompanhar aqui, deixa eu passar para lá, pessoal. Passar aqui. Gamificação, hoje fiquei muito feliz que a gente viu bastante exemplos, né, de gamificação, né? A gente falou aqui, o pessoal mostrou alguns games mais na questão digital, mas principalmente os games que a gente vê aí de tabuleiro. Gosto muito e lembra muito que a gente vai falar sobre a gamificação aqui. Bom, só para explicar para vocês o que é gamificação, é usar mecanismo, um pouco da lógica, né, dos games, né, com aquela questão pedagógica, né, com a questão do ensino ali. Só que a gente eu tive um cuidado muito grande na questão de games, que a gente tem sempre aquela mecânica inicial ali, que é o sistema de pontos e placares, e isso aí gera uma situação de competição. E não era a minha intenção, principalmente em sala de aula, que a gente aqui, o pessoal aqui é professor, né, 35, 45 alunos, né, botar eles competindo em sala de aula, não é uma mecânica bacana. Então a gente mudou a mecânica ali, que seria de desafios, de uma forma geral, porque envolve o quê? No momento que tu coloca níveis de dificuldade, restrição de tempo, tu tem que ter um princípio ali que é a cooperação. Mas o principal item que eu sempre trabalhei ali, a principal intenção do jogo em sala de aula é a aprendizagem. É aprender mais, aprender melhor. Então toda a questão do jogo tem sempre esse foco. Funções do jogo, vou passar rapidinho aqui para a gente não meter tanto aqui. Vou passar naquilo que realmente nos importa. Professores vão lembrar disso aqui. Pelo menos na época do distanciamento social, ali, a gente teve muita questão, né, de utilizar, certamente o pessoal conhece o Kahoot aqui, o WordWall, eu acabei até fazendo muito gameplay com os alunos usando essas ferramentas aí. Mas a questão mais aqui é a questão de tabuleiro. O surgimento da ideia com gamificação, respeitando nosso tempo aqui, eu sempre tive que cuidar a questão ali, né, a etapa do ensino que eu estava trabalhando, eu usei tanto para o ensino fundamental nas séries finais, como para o ensino médio, a área curricular, o tempo de execução, a realidade de recursos e sempre aquela questão, a colaboração, né, dos alunos em vez de uma competição.
Aí vem aqui a ideia, né, as duas questões, e por que usar o RPG. Aqui realmente o RPG, que é Role-Play Games, na verdade um jogo de interpretação de papéis, né? Agora a verdadeira ideia do RPG. E foi quando surgiu, tinha a questão ali, né, de trabalhar um tema transversal, meio ambiente, um componente curricular em um único jogo. O pessoal vai ver essas imagens aqui para lembrar algumas coisas, né? O RPG não é nada recente, afinal de contas o RPG, ano que vem, né, o Dungeons Dragons está comemorando 50 anos do seu lançamento, e muitas pessoas aqui devem lembrar a Caverna do Dragão, né, que vai estar comemorando aí, digamos assim, já basicamente esse ano aí, 40 anos de existência. Então, digamos assim, a ideia do RPG não é nada recente, e nem a minha ideia é algo recente, não tirei da cabeça e coloquei. Só para vocês terem uma ideia, aquela reportagem ali de 2004, já se falava sobre o uso do RPG na escola. Tem um livro ali que aparece, que é RPG na escola, que é de 2013, em simpósios, tudo envolvendo o RPG ainda ali, entre os anos de 2000 e 2010. Então, existe já uma trajetória do uso do RPG, principalmente o RPG, que envolve a questão de tabuleiro. Vou passar aqui. Bom, pessoal, a metodologia one shot, na verdade, quem já jogou RPG, alguém já jogou RPG? Aí, ó, eu tô vendo. O pessoal tá meio tímido nessa aí. Mas o que acontece? Sabe que às vezes a aventura dura bom tempo. Então a gente tem que buscar a realidade de sala de aula, às vezes 60 minutos, um período de aula. Então toda a aventura ali ela foi trabalhada para ter um início, meio e fim naquele momento, naquele momento de sala de aula ali. Então eu vou ter um sistema simplificado. Aqui eu vou pedir se pode rodar um videozinho. Alguns vão lembrar dessa cena, quem não lembrar, fica a curiosidade, mas vai mostrar muito exemplo aqui, ó. Competição e a cooperação no mesmo vídeo. Mostra a competição, claro que a gente vai ter sempre o lado quem perdeu, mas juntamente com a questão do RPG ali, que é uma conquista de todos os envolvidos, e que a gente possa ter, eu dado ali o D20, que significa um sucesso, que a gente possa ter um D20 na questão da sustentabilidade, na questão ambiental aqui. Passando aqui. A regra de ouro, pessoal, eu sempre digo, o importante é a diversão. Aqui o sistema simplificado, só para vocês terem uma noção, aquilo ali é uma ficha de personagem oficial do Dungeons Dragons, ele é mais complexo, então tive que trabalhar uma ficha mais simples, mas que não perdesse a sua essência para se trabalhar em sala de aula. Então, ali é a ficha de Dungeons Dragons e a ficha adaptada para a sala de aula. Então uma questão só para vocês terem uma organização, de situações com turmas de 25 alunos, 35 alunos, num primeiro momento, eu vou explicar o personagem ali, quem são os mestres do jogador. Então, toda a adequação, pretendo deixar esse material disponível, depois a gente vê direitinho como eu posso deixar isso aqui para vocês, mas como eu posso organizar a sala de aula para essas situações de RPG. Aqui já tivemos salas maiores, envolve muito a questão também da interpretação de papéis, a caracterização desses papéis, até o modelo ideal, que é o modelo final ali. Só para vocês terem assim, existe um mestre. O mestre é aquele que vai conduzir toda a aventura. Então, geralmente no primeiro momento foi o professor, fui eu, o mestre ali, enquanto os alunos eram seus jogadores, mas eu sempre estive acompanhado também daqueles alunos, os líderes das salas de aulas, começaram a ocupar o lugar de mestre também, e no final tinha vários mestres
também auxiliando na atividade. Aqui os jogadores, né, que vão seguir a aventura conforme a ficha. Bom, aqui lembra até hoje pela manhã, assim, quando a gente está falando muita questão de resíduos, né, eu vou pedir para rodar esse vídeo rapidinho. Né, vocês vão acompanhar comigo, certamente vocês assistiram esse filme. Lembra muito o que hoje de manhã mostraram, a resignificação de certas questões de utilizar os resíduos novamente. Não, hoje foi só adaptação. Mas como você foi muito corajosa, nós temos uma bela surpresa. Como as aulas só começam semana que vem, a gente vai fazer uma viagem. Posso levar o garfinho? Tá, vamos passar aqui. Só para exemplificar para vocês a questão, né? Isso aqui eu usei com o pessoal do ensino fundamental nos anos finais, a questão deles entenderem o que é um reaproveitamento diferente do que é reciclagem, o que é um resíduo e aquilo que a gente vai chamar de lixo, que realmente vai ser o nosso rejeito. Então, tudo isso foi feito em trabalho antes. A atividade tinha base de reaproveitamento e reciclagem. E só para vocês terem uma ideia, esses aqui são materiais, né, são cenários do RPG utilizando materiais de reaproveitamento. Vou passar rapidinho para vocês aqui, ó, vocês vão identificar embalagens ali. E o produto final, isso aqui é uma torre de dados, não vou mostrar o vídeo ali, só para vocês terem uma ideia. Esse aqui é o escudo do mestre. Quem joga RPG sabe que o mestre tem um escudo onde ele se prepara para toda a aventura. Esse é o resultado final, reaproveitando ali material. O castelo aqui também, tudo com base de reaproveitamento de material. E as bases dos personagens também. E aqui que eu ia mostrar para vocês assim, ó, são 3 aventuras que eu desenvolvi. A primeira aventura ali, que é a bordo do navio Beagle. Eu gosto muito de Charles Darwin, mantenho a barba bem, tentando ser o mais parecido possível com Charles Darwin. Então, a primeira aventura que eu trabalhei em sala de aula foi toda a viagem. Os alunos escolheram os personagens, porque a ideia de usar um navio é que todos se identifiquem, que estão todos no mesmo barco. Então, a gente vai ter que colaborar muito para chegar ao resultado final. Aqui um pouco da aventura. Aqui tem um desafio pedagógico, porque no fim de toda a aventura ali, eles teriam que ser capazes de responder muito mais do que isso aqui. Essa é a parte escrita. Então, lá, só para passar, esse material escrito aqui foi todo elaborado por mim, para a gente dar uma sequência. Aqui são outras aventuras, o Caminho do Antidestino, que trabalha muito a questão do ponto Nemo. Pessoal que não conhece, já deve, que é uma região mais distante, digamos assim, de seres humanos no planeta. O ser humano mais próximo que passa lá, passa por cima, que é o pessoal da estação espacial, mas o lixo já, os resíduos já chegaram lá. A gente tem outra situação aqui, que é o Caminho do Abismo, trabalha muito essa questão dos giros oceânicos, na verdade. Esses giros oceânicos a gente tem, principalmente no Pacífico ali,
duas grandes regiões, e uma delas, né, que é a ilha de resíduos, a ilha de plástico. Eu trabalhei ali com vocês onde ver as disciplinas envolvidas, os temas abordados. Aqui, só para vocês terem uma noção, a relação com a BNCC, nos aspectos trabalhados, disciplinas diferentes ali. A questão da matemática também a gente acabou utilizando, porque os dados de RPG são figuras geométricas, e também entra a questão da filosofia ali, que são, mostra os sólidos de Platão, só para vocês terem uma ideia, que a gente usou na matemática. O LARP é uma outra situação, em um outro momento acredito que posso mostrar para vocês. Não fica só restrito naquela situação, tem um próximo jogo que eu estou trabalhando aí, que é uma questão que já envolve a questão espacial. Então a gente tem todo, em 1977, quando houve o lançamento da Voyager 1 e 2, para explorar o espaço, do disco que foi colocado ali, em uma aventura que trabalha muito isso aí, os componentes de biologia, física e química. Deixo o meu obrigado aqui para vocês. Lamento ser tão rápido, gostaria de ter falado muito mais, mas fica o contato da assessoria ambiental, ambiental@seduc.rs.gov.br. Qualquer dúvida sobre o uso do RPG, entre em contato lá, farei todo o possível para explicar para vocês. Muito obrigado.